Detran, o estado de São Paulo possui mais de 15 milhões de veículos. Somente na capital são mais de 5 milhões. A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi firmada agora, a gente já demorou 20 anos para ser aprovada e depois de aprovada estabeleceu novos parâmetros da gente se relacionar com nossos resíduos. Isso foi muito bom, porque hoje em dia, pela Política Nacional de Resíduos, o cidadão tem responsabilidade, o governo tem responsabilidade e também quem produz, ou seja, quem produz e consome, importa, todos têm a mesma responsabilidade. Então essa política ela estabeleceu, é uma lei que tem que ser cumprida e determinou como que a gente deve se relacionar daqui para frente com a questão dos resíduos sólidos no Brasil. Além de milhares de veículos entre carros e caminhões abandonados em terrenos e pátios, isso significa um desperdício econômico e um perigo para a natureza. A gente precisa olhar para os resíduos como fonte de matéria-prima para outros produtos. Então, para poder reaproveitar ao máximo daquilo que a gente consome e depois descarta. Portanto, acho que a gente ainda está no comecinho, o desafio é enorme, especialmente se pensar no Brasil todo, mas estamos já começando a ver alguns avanços, alguns progressos, pelo menos nos planos. Biosfera está no ar pela sustentabilidade do planeta. E o assunto de hoje, reciclagem automotiva. Segundo pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a idade média de um veículo no Brasil é de 10 anos. Os resultados disso são a poluição e os acidentes. A pesquisa aponta ainda que 60% dos acidentes são causados por veículos com mais de 10 anos de fabricação. E a indústria automobilística, ela não é uma exceção desse processo. Ela vai ter que pensar como é que vão ser separadas as partes depois, assim como a automobilística, talvez a indústria eletroeletrônica, onde materiais se fundem de forma que depois é muito difícil separar, vai ter que mudar o processo de produção. Então, acredito que nós vamos ter aos poucos inovações de produção e também o consumidor de valorizar, porque ele vai ser responsabilizado também. Então ele também tem que, nessa cadeia, ser um ator de fazer voltar esse material para a cadeia produtiva novamente. Então eu compro algum objeto, eu compro um carro, eu preciso saber como que eu vou fazer no final da vida útil ou quando eu resolver que eu não vou mais querer esse carro, como é que ele vai voltar para a indústria que me vendeu, ela será responsável junto comigo para a gente achar, ela vai me orientar como é que eu vou devolver isso e que final é que ela vai dar correto para poder reaproveitar novamente essas peças ou então transformá-las em outros produtos. Estamos em uma recicladora em São Paulo e esse caminhão aqui que sofreu uma batida está sendo desmontado porque vai se transformar em outros produtos. E para a gente entender melhor sobre o processo de reciclagem automotiva, eu vou conversar com Arthur Rufino. Ele é diretor aqui da recicladora. Tudo bem, Arthur? Tudo ótimo, você. Arthur, como que os caminhões chegam aqui na recicladora? Feito o arremate, a gente traz para cá o caminhão e o primeiro passo de todos é o que a gente chama de descontaminação. No século XX, a indústria automobilística impulsionou o desenvolvimento de pesquisas tecnológicas e tornou-se um dos segmentos industriais mais importantes na geração de empregos e investimentos. Atualmente, 85% dos veículos são convertidos em peças para reuso. 10% dos materiais são destinados diretamente para reciclagem. Os puros, vidro, papelão e os metais, chassi e restos das cabines. 5% são materiais contaminados entregues para os órgãos que os destinam corretamente.
O restante do caminhão, 1% a 2% do total, está seguro para ser destinado ao aterro sanitário comum. E o pouquinho que sobra, que eu estimo entre 1% e 2% do caminhão inteiro, é o que é qualificado para ir para um aterro comum, um aterro sanitário comum, sem gerar impacto para o meio ambiente. Como que vocês, por exemplo, a recicladora, têm acesso ao caminhão que sofreu um acidente, uma batida, por exemplo, na marginal? Até hoje, o nosso único modelo de compra eram veículos segurados, que eram indenizados pela seguradora, recolhidos para leilões, e a gente arrematava em leilão. A gente vai começar a comprar veículos em estado de sucata para, primeiro, a gente ter acesso a mais veículos. Hoje a gente está com uma média de 1.000 caminhões por ano desmontados, e a gente gostaria de aumentar essa média. E para isso a gente está criando um processo bem amarradinho, onde a pessoa recebe o dinheiro, entrega o veículo já baixado no Detran, para que desde do dono do veículo, a JR, e o cliente que vai comprar a peça tenha segurança no processo. Então eu acho que nos próximos 2, 3 meses a gente consegue ter um processo onde qualquer pessoa possa entregar o seu caminhão batido e recuperar a parte do investimento perdido no acidente. A empresa já reciclou mais de 10.000 caminhões. Agora, por exemplo, ainda existem os famosos desmanches que não são oficiais no sentido de reciclagem, de separar esse material e destinar para um lugar correto? Olha, hoje eu acredito que 98% dos desmanches no Brasil, eles têm algum grau de irregularidade, seja irregularidade ambiental, seja uma irregularidade fiscal ou até atividade criminosa que a gente conhece muito, a gente vê mais na TV desmanche ilegal do que legal. Então existe uma iniciativa do governo que está sendo estudada de regulamentar o setor, criar regras, intensificar a fiscalização. E para começar, o Brasil assistiu o que a gente assiste fora do país, que o desmanche ele é na sua maioria empresas corretas que fazem o processo completo. Eles descontaminam, fazem o reuso correto, utilizando ética, por exemplo. Você vender um cinto de segurança não é ético, porque você não consegue garantir que essa peça vai oferecer segurança para o usuário. Então tem a parte de ética também da venda da peça. Aquela peça é legal, foi comprada corretamente, mas você não pode vender uma peça que vai colocar em risco a vida da pessoa. Então isso faz muito parte do nosso sistema de controle de qualidade. Acaba indo para o usuário exatamente o que é próprio para uso. E finalmente tem a parte fiscal, legal, etc., que fora do Brasil a coisa funciona bem. Estimativas mostram que o pátio do Detran abriga 1,8 milhão de veículos entre carros e caminhões sem condições técnicas ou administrativas de circular. O mercado de reciclagem, ao ter acesso a essa matéria-prima, pode gerar economia de recursos naturais. No Brasil tem muito preconceito contra a peça usada, porque é uma peça velha e etc. Na verdade, esse caminhão estava circulando no momento do acidente, ou seja, ele estava em plenas condições de uso. E você pega os Estados Unidos, por exemplo, eles confiam mais numa peça original usada do que numa paralela nova. Então é uma questão de cultura, de conceito, que acho que o brasileiro vai começar a ver a peça usada com outros olhos. E o plano de consumo sustentável, produção e consumo sustentável, também tem uma preocupação que é uma questão bastante complexa na política nacional, a não geração de resíduos. Portanto, se a gente consegue não gerar, consumir com uma maneira de gerar menos, e aí entra o gerar menos em alguns momentos não gerar resíduos, isso a gente está atendendo à política, à lei, conforme ela preconiza. Mas não gerar resíduos é um grande desafio, então é um convite às pessoas a viverem, consumirem, descartarem de uma forma diferente mesmo.